Oi pessoal, meu nome é Beatriz. Gente, esse é o canal do meu vovô, o Pastor Almir. Ele traz vários vídeos curtos e objetivos. Agora fica com a palavra depois da vinheta. Isso que o pastor Almir tá falando, que a gente vai diversificando um pouco aqui para cada um falar um pouquinho. Você que está aí conosco, pessoal, tô acompanhando o chat aqui online. Pessoal que entrou aí agora, pessoal, nós já tivemos um pico de 13 pessoas aqui, para a glória de Deus. Pessoal, coloque aí hashtag surpresa, porque no final desta live, você vai entender o porquê. Você vai entender. Nós acertamos aqui entre nós três, e você vai entender o porquê. A segunda característica para servir a Deus, Deus nos usa independente dos 12 tipos de temperamentos que a psicologia fala. E Salmo 139, 15 diz que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Independente do nosso temperamento, Ele quer que nós venhamos servir a Deus. Tem aquela pessoa que ela é colérico, são pessoas explosivas com temperamento forte para se lidar. Alguns são líderes natos. A palavra de Deus diz em Gálatas 2:11 que tem uma situação que o apóstolo Paulo repreende o apóstolo Pedro e Barnabé, porque Barnabé estava junto com eles quando viu Pedro chegar por causa da circuncisão, ele saiu de mansinho. E o apóstolo Paulo, que tem uma personalidade forte, foi lá e repreendeu Pedro. E diz que o importante é ser uma nova criatura, independente de ser circuncidado ou não ser circuncidado. E tem o sanguíneo. Sanguíneo são as pessoas espontâneas que gostam de interagir. Não se preocupam em falar o que pensam, têm a personalidade também forte, não medem as consequências daquilo que falam ou fazem, conforme Pedro, que quando ouviu a voz de Jesus, e Jesus disse para ele, vem e anda sobre as águas, ele foi de ímpeto, mas no meio do caminho, observando os ventos fortes, ele começou a afundar. Aí Jesus estendeu a mão para ele e ele voltou de novo a se posicionar no mar e foi até o barco. E ele é conhecido por causa dessa atitude até os dias de hoje. Temos também o melancólico, aquele que tem um temperamento tímido. Ele é detalhista, ele é introvertido. Não gostam de trabalhar em equipe, mas sozinhos têm dificuldade de desenvolver suas habilidades. Temos aqui o exemplo de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que ele era sacerdote, e ele diz, eu sou uma criança, quando Deus chamou ele para que ele fosse profeta. E mesmo sendo tímido, da forma que ele era, e melancólico, da forma que ele era sacerdote e Deus levantou a vida dele como profeta. Agora, imagina uma pessoa extrovertida, imagina uma pessoa de coração aberto, imagina uma pessoa que tem o desejo de aprender, que tem o desejo de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus está mandando ele fazer e realizar, aquilo que Deus pode fazer no coração e na vida dele. Mas temos também o fleumático, é aquele que é levado pelas emoções das pessoas, aquele que não é levado pelas emoções das pessoas ou circunstâncias. Ele é paciente, tranquilo, observador, indiferente às dificuldades que surgem. E a palavra de Deus diz em Romanos 4:3 que Abraão era dessa forma, porque ele creu contra a esperança. Quando Deus falou no coração e na vida de Abraão, tudo estava ao contrário, os ventos estavam vindo sobre a sua vida, mas mesmo assim, ele creu contra a esperança, e Deus cumpriu.
as promessas dele na vida de Abraão por causa disso. Mas existem outros temperamentos dentro da psicologia que também impede as pessoas de contribuírem para o reino de Deus. Apenas uma pincelada sobre, rapidinho aqui, ó, temperamento apático. São pessoas que têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Temperamentos apaixonados por aquilo que fazem e realizam. Tem um comportamento de lealdade e honra, submisso às autoridades, sem questionamentos. Tem um temperamento amorfo, são pessoas conformistas com o tipo de evangelho que estão vivendo. Não desejam mudanças bruscas nas suas vidas, são pessoas calculistas, sem sonhos e objetivos. E tem aquelas, finalizando, que tem temperamento obsessivo, são perfeccionistas, deixam de realizar coisas simples e eficazes para tentar alcançar o inatingível. Mas os temperamentos são transformados e controlados pelo Espírito Santo de Deus. E na palavra de Deus tem um exemplo de Tiago e João, que quando foram pedir pousada para Jesus em Samaria, e o povo samaritano rejeitaram a pousada de Jesus, eles disseram: Jesus, o Senhor permite que nós venhamos orar a Deus, e Deus envie fogo do céu e destrua a vida dessas pessoas, assim como fez Elias? Aí Jesus disse para eles, eu vim salvar as vidas, eu não vim destruir as vidas. E Deus transformou o coração de Tiago e João de uma determinada forma, que diz a palavra de Deus em 1 João 4:8, que João diz que Deus é amor, por causa da transformação que ele sofreu, que ele sentiu através da vida de Jesus, que queria alcançar aqueles que precisavam e necessitavam de salvação. E nós temos que aprender a administrar o nosso tempo de determinada forma, que nós venhamos ter tempo para Deus e ganhar alma para Deus, porque uma alma vale o mundo todo. E em Gênesis, Deus faz uma promessa interessante. Eu gostaria que você observasse isso. Em Gênesis 17:1, Deus diz para Abraão, quando ele se encontrava com 99 anos, depois que ele tinha ouvido a voz de Deus, para ele sair do meio da sua parentela, se passou 24 anos. Agora Abraão estava sem perspectiva de vida, e Deus vem e fala com a vida de Abraão: eis que eu vou começar a realizar minhas promessas na sua vida. E eu gostaria de dizer para os nossos corações e para as nossas vidas, como está, independente da idade que nós temos, a nossa perspectiva de vida. E eu quero dizer para você que Deus está dizendo nessa noite: eis que eu vou começar a realizar as minhas promessas na sua vida. Se nós abrirmos o coração e deixarmos Deus trabalhar no nosso coração e no nosso interior. Falou ali, né, o pastor me falando de temperamentos, né, personalidade. A grande realidade, eu achei que iria vir de você os temperamentos. Para quem não sabe, a pastora Fernanda, ela é estudante de psicologia, daqui a pouco ela já está terminando. Então, eu esperava de você essa explanação, mas já que o pastor Almir mandou, foi para a glória de Deus. Foi para a glória de Deus, é verdade. Mas o pastor Almir falando de personalidade, temperamento ali, Deus, ele não muda a nossa personalidade. A pessoa extrovertida, ela sempre vai ser extrovertida, né? E a pessoa introvertida, ela sempre vai ser introvertida. A pessoa mais sanguínea, né, ou mais colérico ali, né, ela sempre vai ser. O que Deus faz, né, é a gente não deixar a nossa personalidade acima de Deus, né? Ou controlar a nossa vida, porque tem pessoa que é extrovertida, se deixar. Quer ver uma pessoa que deixa a personalidade controlar a sua vida? A pessoa extrovertida, chega no cemitério, ela conta piada no momento triste, né? Se deixar, ela está lá contando piada, está fazendo graça. E não é o momento,
né? A pessoa introvertida, às vezes, na hora de falar, ela deixa esse momento introvertido dela controlar a sua existência. Aí, no momento que ela vai fazer uma entrevista para emprego, ela fica travada, ela não consegue, porque ela deixou aquilo controlar ela. Então, embora a gente tenha a nossa personalidade, os nossos temperamentos, o que não agrada a Deus é quando o nosso temperamento controla a nossa vida. E a nossa vida, ela não pode ser controlada pela nossa personalidade, nem pelo nosso temperamento. Tem pessoa que fala assim, eu sou nervoso mesmo, eu sou sincero, né? Tem aquelas pessoas que não é o super sincero, não é que assim, ele é sincero, ele é grosso, né? Ele é grosso, aí ele acha que ele é sincero, né? Eu sou sincero, e eu sou assim, ninguém muda. Não existe, como a gente sempre fala, né? Você está com o espírito de Maria Gabriela, né? Gabriela, né? A música lá, né? Eu nasci assim, vou viver. Não! Você nasceu assim, não quer dizer que você vai viver assim, morrer assim. Você pode mudar. Você pode deixar ser transformado. Então, a gente não pode deixar o nosso temperamento falar mais alto. A gente tem que ser controlado e movido pelo Espírito Santo. Tem coisas que tem que ser dita, mas tem coisas que tem que ser dita no momento certo. Não precisa ser dito a qualquer hora do seu jeito, da sua maneira. Tem brincadeiras que a gente pode brincar, podemos brincar, mas existe um momento de brincar. Então, a gente tem que ter esse momento. Então, Deus não despreza nem o nosso temperamento, Deus não despreza a nossa personalidade. Ele gosta do extrovertido, Ele gosta do introvertido, Deus ama todos nós, né? Ele que nos fez. Aí a pessoa que é tímida, às vezes ela quer ser igual o cara que é extrovertido. Não sei o quê. E ela não é. Ela tem que entender que ela não é. Ela não vai ser igual o extrovertido. A pessoa que é mais sincerona, que fala tudo lá, né? Às vezes ela quer dizer, eu queria ser tão mais calma. Eu queria, né, poder... Ela não vai ser. Ela pode controlar isso. Nesse momento, esse ímpeto, como o pastor Almir falou de João e de Tiago, que era totalmente nervosinho, né? Se você conhecesse João e Tiago antes, é tão bonito falar de João, né? O apóstolo do amor, né? Todo mundo fala, João, o apóstolo do amor, mas não conhecia João antes de Cristo, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, né? Antes de Cristo, ele era totalmente nervoso, ele queria matar todo mundo, ele achava que tinha que, né? Ele brigava, ele queria ser o melhor que todo mundo, porque ele e Tiago pediram para se assentar à direita de Deus, né? Não, Jesus, eu não posso se assentar à direita do Senhor, né? E aí gerou uma confusão lá entre os discípulos. Então, João se tornou o apóstolo do amor quando ele foi transformado por Cristo. Então, é isso que nós devemos ser, transformado. Nós precisamos deixar a nossa personalidade, o nosso temperamento nas mãos de Deus para que Ele nos transforme e para que a gente possa usar o nosso temperamento e a nossa personalidade para a glória de Deus. Há lugar para todo mundo, para o introvertido, para o extrovertido. Deus quer usar você, mas basta você se render a Ele e deixar Ele transformar e moldar a sua vida. Uma certa feita, a gente estava aqui na igreja e a gente estava estudando sobre as personalidades. E uma pessoa, e eu fui conversar com uma outra pessoa sobre isso, falando que a gente estava estudando, e a pessoa virou para mim e falou assim, Jonatas, mas eu tenho as quatro dentro de mim. Eu sou um pouco sanguíneo, eu sou um pouco fleumático, eu sou um pouco colérico, aí, eu sempre esqueço dessa última, eu sou um pouco melancólico, eu tenho esses quatro temperamentos dentro de mim. Sim, você tem dentro de si essas 4 características dentro de você. Só que uma dessas 4 sempre vai ser a predominante. Vai ter momentos que o certo é que as 4 trabalhem em equilíbrio. Mas nunca você consegue fazer isso sozinho. Só se você, como você disse, pastora Fernanda, se você tiver ela está lá em cima. Lá em cima não é no céu não, tá? É aqui atrás. Aqui atrás, aqui. Só para você entender, quando você traz o seu emocional
à luz da palavra de Deus e cativa o Espírito Santo, e fala, Espírito Santo, eu sou uma pessoa completamente sanguínea. Para quem me conhece há anos aqui, pastor Almir, pastora Fernanda, sabe que eu sou uma pessoa sanguínea que, às vezes, eu faço e peço desculpa depois. Mas eu faço. Mas hoje, através da maturidade e através do Espírito Santo de Deus na minha vida, hoje eu tenho, acontece alguma situação que era para mim já tomar uma atitude, hoje eu penso 1, 2, 3, e o Espírito Santo de Deus fala assim, não fique quieto, ou fale, e hoje eu estou mais sensível àquilo que o Espírito Santo de Deus quer para mim, não o que eu quero fazer através dos meus sentimentos. E é importante isso, Jonatas, cada um ter o seu temperamento, né? Imagine se todo mundo fosse sanguíneo, daí ia fazer as coisas no ímpeto, né? Imagine se todo mundo fosse melancólico, fleumático, ou se não colérico. Então, é importante cada um ter a sua personalidade. A pessoa que é mais introvertida, ela segura o extrovertido, né? Ela fala, mas calma aí, isso não é hora. Né? A pessoa que... Então, cada um tem o seu jeito. E nós, dentro do mesmo ambiente, vamos aprendendo. Não quer dizer... o problema nosso, sabe qual é? É que a gente quer que as pessoas sejam igual a gente, ou senão a gente quer ser igual às pessoas. A gente quer insistir. Não, porque você tem que ser igual eu, você tem que ser... Não, porque fulano é desse jeito. Nossa, ele ri toda hora, ele conta piada toda hora. Não, cada um. E a gente tem que aprender a conviver. Deus é tão maravilhoso que Ele botou cada um de um jeito, cada um de uma personalidade. E nós... no mesmo barco, né? Às vezes na mesma igreja ou na mesma família. E às vezes você é de pai igual, de mãe igual, e cada um é diferente, né? Às vezes só o semblante aparece, mas cada um é diferente. E aí coloca na mesma família, aí cada um quer controlar o outro. Cada um puxa para um lado. Né? Não, você tem que ser igual a mim, você tem que ser desse jeito. Eu faço as coisas desse jeito. Não, ninguém é igual. E a gente tem que aprender a dosar aí. Poxa, fulano, o Almir não é igual a mim. Eu não posso querer que o pastor Almir seja como eu. Eu não posso querer que o Jonatas seja como eu. Né? Então, eu tenho que aprender a lidar com isso também, com essas diferenças. E eu vou servir, não só dentro da igreja, mas o mundo. E eu tenho que entender que no mundo cada um tem as suas diferenças. Lá fora vai ter várias pessoas de várias personalidades e eu vou ter que aprender a conviver com ela. Não estou dizendo que você vai ser aquela pessoa que vai aceitar tudo, né? Que nem eu falei aqui do exemplo do chuchu, né? A pessoa que aonde vai fica o sabor, né? Tá na carne, fica o sabor da carne. Tá no legumes, fica o sabor dos legumes, né? Não estou dizendo isso, né? Mas você tem que ser uma pessoa centrada em Deus. A gente tem um exemplo do Billy Graham. Billy Graham, ele foi um dos maiores evangelistas do mundo aí, né? Morreu, né? Faz uns 4, 5 anos, né? Mais ou menos isso, não. E tem até um documentário do Billy Graham, e o Billy Graham, ele sabia se comportar em todos os ambientes onde ele chegava. Né? Ele se relacionou com vários presidentes dos Estados Unidos, tanto de direita quanto de esquerda. Ele era chamado por todos esses presidentes para orar por eles. Mas em nenhum momento Billy Graham vai puxar sardinha para um, vai puxar sardinha para outro. Em nenhum momento Billy Graham vai querer agradar um e querer... Não, ele é autêntico. Se eu não me engano, pastora Fernanda, ele foi o único protestante que que orou pelo Obama. Se eu não me engano. Na primeira posse do Obama, ele orou por ele no meio do... Exatamente, entrou na Rússia, né? Um país que era fechado, totalmente comunista, né? Mas ele estava lá, ele não era alguém assim que puxava a sardinha, quando eu tiver um presidente da direita, eu vou ser de direita, quando tiver um presidente da esquerda, não, ele era autêntico, ele era ele em todos os momentos, né? Ele não precisava querer puxar sardinha para ele. Então, a gente tem que ser isso. A gente não é porque eu estou na turma do pastor Almir que eu vou ser igual. Aí quando eu estiver na turma do Jonatas, né, Pedro tentou ser assim. Tanto que o pastor Almir falou aqui, que Paulo chamou a atenção de Pedro. Por quê?
Pedro, sendo apóstolo, quando ele estava com os gentios, ele se comportou de um jeito. Quando chegou Tiago, que é irmão de Jesus, né? Aí com os judeus, ele mudou, ele tratou os gentios diferente. Aí Paulo tem que chamar a atenção de Pedro, porque, peraí, só porque Tiago chegou com os judeus, você agora está se comportando diferente, né? Você está sendo diferente. Não, a gente tem que ser a mesma pessoa, tanto em um ambiente como no outro. A gente tem que ser do mesmo modo, né? A gente tem que refletir a Cristo dentro da igreja quanto fora da igreja. A gente tem que refletir a Cristo no nosso ambiente de trabalho, mas também em casa. Não adianta eu ser só cristão dentro da igreja. Não adianta eu ter uma vida santa, correta, só no ambiente que eu estou com os irmãos da igreja. Mas dentro de casa eu sou o inferno, eu sou o diabo lá, né? Mas, né? Tem gente que é o diabo dentro de casa. Né? Não precisa nem do diabo mesmo, é o próprio ali, né? Mas não. Eu tenho que ser a mesma pessoa em todos os lugares que eu for, sendo transformado por Cristo. O apóstolo Pedro fala numa das suas cartas que nós herdamos dos nossos pais a religiosidade e que nós temos que tomar cuidado para não sermos religiosos. Mas Tiago também nos ensina que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Mas eu quero aqui compartilhar a terceira característica que fala sobre as experiências que acontecem nas nossas vidas, elas contribuem para o reino de Deus. E eu quero compartilhar duas experiências. A primeira é a experiência dolorosa que você teve na sua vida, com problemas, mágoas, espinhos, provações. Elas fortalecem a tua fé e te preparam e te forjam para que a sua vida venha alcançar almas para o reino de Deus. E a segunda é a experiência espiritual. Jacó, quando ele estava fugindo diante do seu irmão e com medo do seu irmão de ser morto no vale de Jabote, ele encontrou um anjo. E lutou com o anjo transformou o seu coração e a sua vida. Ele tocou na sua coxa e Jacó nunca mais foi o mesmo. Então eu quero dizer para o nosso coração e para as nossas vidas, tudo que acontece no nosso coração, tudo que acontece na nossa vida, como experiência, contribui para que nós venhamos contribuir com o reino de Deus. E o que você tem nas suas mãos? Moisés tinha um cajado, Sansão tinha uma queixada. E o que nós temos nas nossas mãos para contribuir com o reino de Deus? Aquilo que nós tivermos na nossa mão é o que Deus vai usar em favor das nossas vidas. Eu tenho um caderno, você tem o que nas suas mãos? E eu uso esse caderno para contribuir com o reino de Deus. Amém, glória a Deus. Pessoal, eu quero pedir agora para você, nós estamos com 11 pessoas, pessoal, dá o seu like nessa live, por favor, porque isso nos ajuda demais, você não tem noção o quanto isso nos ajuda. Eu sei que todo mundo aqui tem compartilhado, nós tivemos um probleminha técnico aqui no microfone do pastor Almir, por isso que o áudio dele cortou uns minutinhos, né, antes dele começar a falar, mas já voltamos. Então eu peço, por favor, meu amigo, se essa palavra tem sido
uma palavra de relevância para você, se essa palavra tem sido uma palavra abençoadora, deixa o seu like, compartilha essa live e se inscreva no nosso canal. Em nome de Jesus, nos ajude a cada vez mais o Ministério Apostólico ao chamar, pregar o Evangelho. E não se esqueça, pessoal, deixa aí o hashtag surpresa. Nós já estamos se encaminhando para o final. O pessoal da técnica aqui está fazendo um trabalhinho para a gente. Por favor, vocês vão entender o que vai acontecer. Amém? Para a glória de Deus. Gente, eu só quero, para a gente estar finalizando, indo já para os finalmente. O pessoal já viu que a gente já fechou os cadernos aqui. Mas eu quero falar com vocês uma coisa. Como a gente pode identificar que eu estou servindo a Deus verdadeiramente? Sendo um verdadeiro servo de Deus, de acordo com o meu propósito, de acordo com a missão que tem sobre a minha vida. Eu creio, Jonatas, que primeiramente a gente conhece pela motivação do nosso coração, né? Qual é a motivação do meu coração ao servir? Eu quero servir para a minha glória? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Eu estou querendo fazer isso, eu estou querendo servir para querer ser reconhecida, eu estou querendo servir para querer os holofotes, eu estou querendo servir. Qual é a motivação? É a glória de Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você. Quando você for servir alguém, qual a motivação do seu coração? O que tá permeando ali no seu coração? Qual é essa intenção, né, que está mais alta aí? E aí você vai descobrir se você está ou não servindo a Deus. Nem sempre quando a gente está fazendo, a gente fala aqui de fazer o que a gente gosta, de fazer, né? Mas até mesmo aquilo que a gente não gosta, se a gente estiver servindo a Deus, Deus se agrada, né? Mesmo a gente fazendo aquilo que, poxa vida, eu não gosto de estar aqui, mas eu estou aqui porque Deus quer, e eu sei que Deus tem algo, Deus está trabalhando na minha vida, então eu vou servir. Então, busque isso, conhecer a intenção do seu coração. Realmente eu estou fazendo isso para a glória de Deus ou para a minha glória? Nós estávamos conversando aqui, uma coisa me chamou a atenção, disseram, e é verdade, às vezes as pessoas fazem diversas coisas até ela chegar a uma determinada conclusão, aquilo que Deus desejava para o seu coração e para a sua vida. Então eu quero dizer para você, se você já teve algumas atividades e não se adequou a essas atividades de acordo com o desejo do coração de Deus, continue. Seja um tocador de harpa, que quando você tocar a harpa conforme Davi, os demônios venham ser expulsos. Faça aquilo que Deus deseja, que você venha fazer e venha realizar e que dê resultado. Mas eu quero dizer que às vezes o resultado não é conforme nós entendemos, conforme nós esperamos, conforme nós desejamos, conforme a visão que nós temos. Às vezes você evangeliza uma vida e às vezes passa uma vida toda. Depois de 40 anos você encontra aquela pessoa e ela fala, olha, eu me converti ao evangelho. Então, o que você semeou no coração e na vida dessa pessoa contribuiu para que ela aceitasse Jesus no seu coração e na sua vida. É o que eu quero deixar para o seu coração e para a sua vida. E outra coisa, a gente está falando de servir a Deus, aí a pessoa já, né, religiosos, né, já linkam servir a Deus na igreja. Não tem nada a ver. Servir a Deus é em tudo, né? Quando você está na sua casa, com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com seus filhos, tenha em mente que você está servindo a Deus. A maneira que você trata o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, você está fazendo isso para quem? Para Deus? Tenha isso, que isso também é uma obra de Deus. E a sua família é um ministério. A sua família é o primeiro lugar que você tem que servir, que você tem que tocar, né? Não adianta você querer servir as pessoas de fora se você não consegue nem servir a sua família. E quando eu falo família, eu falo esposa, marido e filhos, né?
É isso que eu estou falando, é quem está na sua casa, quem mora com você, né? Quem mora com você aí, você está servindo com alegria? E depois daí, sim, servir a Deus é servir a seu vizinho. Como que você tem tratado os seus vizinhos? Você é aquele vizinho turrão, ignorante, né? Que não está nem aí. Não sirva os seus vizinhos. No seu trabalho, é um serviço. Se você só estuda, também é um estudo. Como você tem servido a Deus dentro do seu trabalho, no seu tratar com o seu chefe e com seus colegas de trabalho? Será que você faz aquele trabalho sulapado? Fazer de qualquer jeito? Ou você faz o melhor entendendo que antes de estar servindo o seu chefe, você está servindo a Deus. Antes de estar servindo os seus colegas de trabalho, você está servindo a Deus. Como você está servindo na sua escola, porque às vezes você é um estudante, né? Será que você é um aluno esforçado, dedicado, que vai lá, se interessa em aprender, que faz pergunta? Ou você é aquele que só dá trabalho na escola, que o professor fala, espero que ele não venha. Tem aluno que até, eu acho que o professor até torce, né? Espero que ele não venha hoje. Né? Que tipo de pessoa você é? Né? Então, é isso que a gente está tratando aqui. Servir não é só igreja. Servir em todas as áreas da minha vida e para todas as pessoas que Deus colocar na minha vida. Como eu tenho servido. Pessoal, o pessoal está falando aqui que o som sumiu. Dá um joinha para mim, por favor. Tá tranquilo, pessoal. Dá um feedback aqui para mim, por favor. Pessoal, voltou. Isso. Pessoal, para a gente estar finalizando, eu quero, antes da gente orar pelos pedidos de oração, a pastora Fernanda vai orar sobre esses pedidos, para a glória de Deus. Mas você que está aqui, meu amigo, minha amiga, lembra que eu te falei lá no começo da live? Vai colocando aí, fui falando no meio, no começo, o pastor Almir falou, a pastora Fernanda falou um pouquinho. Lembra do hashtag surpresa? Tudo isso que eu te falei era para que você que colocou aí para as nossas vidas, hashtag surpresa, porque isso nos ajuda demais. Nós três, na verdade, você vai entender, nós três chegamos a um consenso aqui. Nós vamos te dar este livro aqui, que está aqui com as nossas mãos, que está aqui na igreja. É um livro novo, o pastor Almir estava com ele em casa, e ele falou assim, Jonatas, eu quero doar esse livro para uma pessoa, para que essa pessoa tenha verdadeiramente uma vida com propósito e possa entender tudo isso que nós estamos falando aqui, ó. Você vê, não tem nada aqui, mas tanto o pastor Almir quanto a pastora Fernanda, nós vamos deixar uma dedicatória para você que ganhou. E meu amigo, você pode falar para mim assim, Jonatas, mas como que você vai fazer isso? Lembra do hashtag surpresa? Era a quantidade que você postava. Nós fizemos aqui, o pessoal da técnica colocou aqui para nós, falando assim, eu pedi para eles, vai anotando todas as pessoas que colocaram a hashtag surpresa. E nós tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas que colocaram hashtag surpresa. Isso. Teve uma pessoa aqui que ganhou em disparada, mas ela já tem esse livro, então ela não vai concorrer, infelizmente, nesse sorteio. Mas eu creio que é o pastor Rogério e a pastora Sônia, como são os pastores da nossa igreja, eu creio que ele vai abençoar cada vez mais a vida de vocês, e a nossa também tem. A Marcela foi a segunda ganhadora, a pastora Sônia com o pastor Rogério colocou aqui, foram 7 vezes hashtag surpresa, e a Marcela colocou aqui para nós 6 vezes hashtag surpresa. Eu queria saber, Marcela, você que está online aí conosco, se você tem esse livro. Se você não tiver, nós temos uma outra pessoa aqui que também não tem, que ganhou em terceiro lugar. Então eu queria que você colocasse aí para nós, entrasse em contato com o pessoal aqui, tanto comigo quanto com a Fernanda, ou pode ser aqui no chat.
se você já tem este livro. Se você não tiver, Marcela, este livro aqui, Uma Vida com Propósito, é seu, minha filha. É um presente do pastor Almir para a sua vida, através da minha vida, através da pastora Fernanda. Pode falar aí no microfone, hein, pastor? Através da... É um presente das nossas vidas. Amém. Para a glória de Deus. Teve um pessoal aqui que está colocando... Ela não tem? Acabou de responder? Então, para a glória de Deus, Marcela, é que demora um pouquinho para o meu celular estar atualizando aqui o chat. Mas, então, Marcela, este livro aqui é seu, filha. Uma Vida com Propósito, do Dr. Rick Renner. Ok? Pode ter certeza que vai ficar aqui. Pode vir quinta-feira, pode vir domingo. Você é membro da nossa igreja. Este livro aqui é seu. E na próxima live nós vamos colocar a foto de você conosco aqui. Amém? Para a glória de Deus. Quero agradecer a todo mundo aqui que colocou. A Marcela, o Rodolfo, a Mireia, a tia da pastora Fernanda Marisa, ao pastor Rogério, o tio da Fernanda, o Fábio, a minha sogra, a Ruth. Então, meu irmão, toda vez que nós falarmos sobre isso, é porque nós temos uma surpresa para você, para a glória de Deus. Pastora Fernanda. Amém? Vamos estar orando, até meu tio colocou aqui que é oração, vamos orar também. Vamos estar orando pela minha tia que está lá no hospital, internada, né? O meu primo, né, com relação à moto dele, o Gleidson, né, que quebrou e vai ficar um pouco pesado aí. A irmã Ruth colocou aqui Carlinhos, né, acidente de moto, sofreu um acidente de moto, né? E tem uma amiga minha também, onde eu trabalhava, também está internada com Covid, nós vamos estar orando. E que você ore aí conosco, né? Ore com a gente, não fique isento, essa oração é para todos participarem. Ora aí, às vezes a gente esquece, mas não vamos esquecer não. Vamos orar por todos, né? O Fábio também, meu tio pediu, meu tio Adilson aí também. Mas nós vamos estar orando por todos. E Deus sabe de todas as coisas e eu creio que Deus já está operando. O milagre, irmão, um dia eu ouvi uma frase e eu quero deixar isso para você. O milagre, né? A resposta da oração não está naquele o poder da oração, né? O poder da oração não está naquele que faz a oração, mas o poder da oração está naquele que ouve. Então, o poder da oração está em Deus. Ele que está ouvindo as nossas orações e é Ele que vai realizar o milagre. Não é se eu orar, se o pastor Almir. Não, a gente não tem poder nenhum, mas Deus tem poder para realizar milagres na sua vida. Amém? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos, ó Pai, estar te adorando, glorificando por esse momento que podemos estar aqui aprendendo da palavra do Senhor. Colocamos diante do teu altar a vida, Pai, da minha tia lá em Recife, que está internada no hospital. Que o Senhor, ó Pai, venha de encontro à vida dela, curando ela de toda enfermidade, Pai. Ó Senhor, restabelecendo a sua saúde, Pai, a sua vida, ó Pai, no poder que há no nome de Jesus. Vai de encontro com ela ali. Usa aquele corpo médico, Pai, no cuidado com ela, ó Pai. Dá sabedoria para eles, que eles possam, ó Pai, ser direcionados pelo Teu Espírito Santo. Que as mãos deles nesse momento sejam as Tuas mãos. Oramos também pela minha amiga que também está internada, a Gisele, no hospital ali em São José dos Campos, com Covid. Deus vem limpando os seus pulmões, vem colocando as tuas mãos poderosas sobre a vida dela, trazendo a cura, ó Pai, trazendo de volta a vida, repreendendo todo espírito de morte, tudo que queira assolar a vida dela, seja repreendido em nome de Jesus. Que, como eu orei aqui pela minha tia, que as mãos dos médicos sejam as tuas mãos na vida da Gisele também. Oramos, Pai, pela vida do Gleidson, pela vida da minha tia Glaucia, Pai, lá em Recife também, que o Senhor, ó Pai, venha intervir nessa situação da moto do Gleidson, ó Pai, que, né,
ele trabalha com essa moto é o seu uso de trabalho, que o Senhor venha de encontro, que o Senhor venha dando vitória, que o Senhor venha entrando com a provisão, para que ele possa estar consertando essa moto. Nada vem impedir, ó Pai, seja o Senhor a abençoar a vida dele, seja o Senhor a realizar o milagre, Pai, e a prosperar, ó Pai, ele nesse trabalho, em tudo que ele faz, ó Pai, e dando a tua vitória sobre a vida dele. Oramos pelo Carlinho, que sofreu um acidente de moto. Deus, opera nessa vida, traz a tua cura, ó Pai, traz o teu milagre, ó Pai, sobre a vida dele, Pai, ali, não sei se ele está hospitalizado, mas Deus, que o Senhor venha cuidando, Pai, cuidando da vida desse moço, né, dando, ó Pai, a recuperação devida para ele, ó Pai, desse acidente, em nome de Jesus, ó Pai. Oramos também, Pai, pela vida do meu tio Fábio, que pediu oração, do meu tio Adilson. O Senhor sabe, ó Pai, da intenção, do desejo do coração deles, que o Senhor, Deus, venha realizar o milagre, Pai, na vida deles, realizando a tua obra, transformando o coração deles, para que a cada dia mais, seu Pai, eles recebam a revelação de quem o Senhor é e vivam, Pai, para a tua glória, para o teu louvor, que os milagres do Senhor venham chegar na vida do tio Fábio, na vida do tio Adilson, em nome de Jesus. Oramos pela vida da irmã Cida Pimenta, do irmão Pimenta, que também estão internados com Covid, que o Senhor venha dando a cura, ó Pai. Ó Deus, manifestando o teu poder. Eu oro por todos, Pai, que estão passando por essa situação dessa pandemia, que estão sofrendo, Pai, com essa doença, ó Pai, nos seus corpos, ó Pai, que o Senhor venha dando a cura, repreendendo toda ação desse vírus, ó Pai, no nosso país e em outros países também, que esse vírus venha a ser disseminado, aquilo, Pai, que o homem não pode fazer, o Senhor pode, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode, ó Pai, dissipar esse vírus da face da terra, Pai, e o Senhor venha realizar esse milagre, essa cura, Pai, sobre aqueles que foram afetados, tanto fisicamente, né, como aqueles que foram afetados financeiramente por esse vírus, que perderam empregos, que tiveram que fechar os seus negócios, que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha suprindo todas as necessidades dessas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, que de nada eles tenham falta, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, e o tio Fábio falou que domingo ele vai completar 50 anos, abençoa a vida deles, e que sejam anos e anos de vida, ó Pai, e que ele conheça a Ti, e viva para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida aí. Amém, glória a Deus, aleluias. Pessoal, a gente já está caminhando para o final. Só lembrando, terça-feira nós temos o podcast ao chamar. Vamos continuar, episódio 4? Episódio 5? É o 4, mas é o propósito 5. Isso, o propósito 5. Você foi feito para uma missão. Amém, meu querido? Terça-feira, às 8 horas, marca no seu calendário. Terça-feira, às 8 horas aqui. Nós começamos entre 8 horas e 8 e 5. E eu quero que você esteja aqui conosco. Quinta-feira nós temos a Quinta da SAF, Associação Auxiliadora Feminina, com a pastora Sônia. Se você não tem acompanhado, meu irmão, vai lá que você vai ver. Nós temos vários vídeos. A pastora Sônia trouxe a Regiane, que teve um testemunho muito rico agora essa semana. Até a respeito de Covid mesmo. Até a respeito né? de COVID mesmo. Como a pastora Fernanda acabou de dizer aqui, ela está grávida, vai ter o Emanuel agora por esses dias, e era para a glória de Deus vencer o Covid. Meu amigo, eu quero te fazer um convite, você que é daqui de Jacareí, quero te convidar para o culto presencial, aqui no Ministério Apostólico ao chamar, para você estar conhecendo a minha vida, conhecendo a vida do pastor Almir, pastora Fernanda, nosso pastor Rogério, pastor sênior dessa igreja, a pastora Sônia, que tem a Quinta da SAF, e muitas outras pessoas a mais. Nós estamos aqui na rua Atenas Paulista, 347, no Alto de Santana. Amém? Domingo, às 18h30, culto presencial. Pastor Almir, muito obrigada pela presença de hoje. Pastora Fernanda também. Pastor Almir, com as considerações finais. Amém?
Eu desejo que você tenha perspectiva de vida e venha viver em novidade de vida todos os dias da sua vida. É o que eu desejo no decorrer da sua vida, em nome de Jesus. Eu desejo uma boa semana a todos e que você continue servindo a Deus, servindo as pessoas. Quando você serve as pessoas com um coração voltado para Deus, você está servindo a Ele. Então, que nessa semana você aplique essa palavra aí que você aprendeu na sua vida. Não fique só na teoria, não, mas sirva com alegria, amém? E quero falar a todos que assistiram a nossa live aqui, esse podcast, curte aí esse podcast, curte, compartilha com mais pessoas. Se isso foi de grande relevância para você, que você possa compartilhar com seus amigos, com seus parentes, esse vídeo aí. E curte. Aqueles que não estão inscritos no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal. Toda terça-feira, às 8 horas, estamos aqui. Dá um toque aí no sininho para você ser avisado que toda terça-feira vai chegar vídeo novo aí para você, vai chegar o podcast e você poder